na Brutéria com a Paula Teles e com o Miguel Castro Neto. Hoje vamos falar sobre o que é isto de cidades inteligentes, cidades em movimento e como é que os últimos meses nos prepararam para pensar melhor aquilo que é habitar com saúde e com sustentabilidade as nossas cidades. A Paula está à frente do mobilidade.pt, tem-se especializado neste trabalho com as autarquias de desenhar as cidades, gerir os territórios, planear melhores ambientes para nós habitarmos as cidades, não é? E isto depois tem uma série de subalíneas que já vamos explorar. E o Miguel é diretor do mestrado em Gestão de Informação da Universidade Nova e especialista em Smart Cities e é daí que vamos partir a conversa. Vou começar por pedir que me definam o que é afinal isto das Smart Cities. O que é uma cidade inteligente? Bom, uma cidade inteligente é muitas vezes vista como aquela que tira partido da melhor tecnologia disponível para melhorar a gestão dos serviços e das infraestruturas e garantir qualidade de vida a quem vive, a quem trabalha ou a quem visita uma cidade. Muitas vezes há a tentação de considerar que uma cidade inteligente é aquela que é a cidade tecnológica, digamos assim. É um bocadinho aquela visão que nós temos quando se falam de cidades inteligentes e da Ásia. E, portanto, que nós temos muita tecnologia, estamos a monitorizar tudo e todos e estamos a usar esses dados todos com inteligência artificial para perceber o que fazemos. E depois temos uma visão que eu considero mais europeia, digamos assim, em que nós efetivamente usamos a tecnologia, mas o nosso foco de atenção é como é que esta tecnologia vai fornecer informação para quem constrói as políticas públicas conseguir responder efetivamente à necessidade das pessoas. Isso depois está muito em linha com o que é hoje a ideia de cidades inteligentes e sustentáveis. Ou seja, quando nós hoje olhamos para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, quando se fala em cidades e comunidades sustentáveis, nós falamos em sustentabilidade, mas falamos também em três outros aspectos, que é a inclusão, a resiliência e a segurança. E, portanto, é um conceito muito mais, digamos assim, centrado na pessoa e não centrado na questão tecnológica ou na eficiência. Obviamente que ela é importante, mas é instrumental para nós alcançarmos os nossos objetivos. Interessante. Isso, por acaso, aproveito só para, se me puder explicar um bocadinho melhor isto da resiliência. O que é que isso significa, pensar na resiliência no centro do... Na resiliência. Bom, a resiliência é exatamente o melhor exemplo que podemos encontrar, é o que aconteceu agora com a pandemia. A resiliência é a capacidade de algo resistir a fenómenos extremos. Ou seja, de repente, num determinado contexto, ser confrontado com uma situação extrema, como nós enfrentámos agora com o Covid, não é? Que de um dia para o outro, eu agora posso falar pela universidade, nós de um dia para o outro foi detectado um caso, fechámos a universidade e no dia seguinte nós tínhamos a universidade a funcionar à distância. Tínhamos as pessoas a fazerem teletrabalho, tínhamos os alunos a terem todas as aulas à distância e, portanto, a resiliência foi a nossa capacidade de continuar a desenvolver a nossa atividade, apesar de ter acontecido algo que impactou profundamente um determinado momento do tempo o nosso trabalho, a nossa vida. E a Paula, diria que as nossas cidades mostraram esta capacidade de... Da resiliência, pois. Como é que diria isso? Obrigada pelo convite. Sobre isso há muito a falar, mas essencialmente muito a fazer, na minha perspectiva. Eu tenho vindo a dizer há muito tempo que a nossa base de todo o pensamento estratégico devia ser o planeamento. Planeamento, nesta área, estou a falar de ordenamento do território, planeamento urbano e planeamento da mobilidade, que são essas estruturas que, no fundo, vão cozer o território com o movimento social, não é? O território enquanto estrutura física e aquilo que há bocadinho acabou aqui de referir, não é? O Castro Neto, o território social, não é? Nós temos dois territórios, o físico e o social. E é nessa fricção, mas nessa integração, que nós podemos ter o sucesso. Nós passamos muitos anos em que havia só técnicos para construir o território físico, onde eu faço parte. Eu venho de um curso base de engenharia civil, de uma engenheira tráfego, que estudava as grandes infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, etc., que até chegou ao ponto da ordem de ainda não se ter, está-se a caminhar agora, para um percurso mais integrado, não é? Que integra o social, portanto era um percurso muito de barragens, repare, de grandes metros cúbicos de betão, de grandes quilómetros de autoestrada, etc. E agora percebermos que esse campo da engenharia, das grandes infraestruturas, tem que estar ligada com outras áreas, com a tal biodiversidade que nós hoje quase precisamos também a nível do planeta, com um conhecimento mais multidisciplinar, com uma visão mais holística, onde, entre muitas outras orientações também e conhecimentos, e onde a sociologia urbana
aquilo que é o espírito e a necessidade da pessoa estar num sítio bem, de poder vivenciar o lugar, de poder estar com o outro, do lugar poder ser a nossa casa, não é? Portanto, isso é um fator mais de humanização. E esse fator de humanização, associado hoje a uma necessidade brutal da descarbonização, face às alterações climáticas, com a ajuda das tecnologias e das smart cities, naturalmente, vem dar aqui um ecossistema tão importante, que é aquilo que eu penso que nós temos que fazer, que é integrar todas estas visões, estes conhecimentos e definir uma estratégia com base num planeamento e que tenhamos medidas, sim, medidas que são necessárias para a tal resiliência, aqui agora focada, mas que estejam integradas. E o que é que nós verificamos muito? Verificamos que nós somos o resultado, na minha perspectiva, ainda, infelizmente, de um país, e vou falar do nosso país em particular, que tem crescido muito na base de medidas avulso e de medidas setoriais, que não foram integradas ao longo destes anos. Não é por acaso que há quem entenda dessa maneira, e eu partilho um bocadinho dessa opinião, o planeamento do território, o planeamento do país, o planeamento das políticas, de forma geral, com assente no território, eu diria, lamentando muito, que se calhar ficou no professor Valente Oliveira. Pronto, eu lamento e não queria... Mas, ou seja, nós tivemos para trás temos algumas políticas, mesmo no Estado Novo, com as contradições que tiveram, mas de planeamento, que nós fomos vendo, havia uma ideia, havia um guideline, havia uma estrutura, um pensamento, e depois isso parou. Também, se calhar, porque a economia começou a explodir, começamos a ter outros objetivos de vida, os governos a terem outras preocupações. Essas preocupações vieram fazer com que as cidades fossem rapidamente construídas muito aceleradamente, com muito metro cúbico de betão e com pouca área de espaço público. O espaço entre os edifícios, que o Guel fala muito, é algo que me preocupa muito desde sempre. Eu gosto, e o que eu estudo é o espaço entre os edifícios. Numa planta, eu diria que é a parte negativa da planta, é aquilo que está no negativo dos edifícios. É ramificação, são as veias, não é? Por isso é que eu acho que há uma comparação muito interessante entre o urbanismo e a saúde, porque realmente as infraestruturas, neste caso as vias, estão para a cidade como as nossas veias para o nosso organismo. E essas veias têm que cada vez serem mais estudadas e mais apropriadas para que elas sejam resilientes a esses novos fatores que acontecem. Quando dizemos assim, e fez muito bem a pergunta, estivemos preparados, estávamos, é assim... Claro que tivemos muitas dificuldades. Quando muitas pessoas que poderiam viver o centro das cidades, por exemplo, Porto e Lisboa, foram empurradas ou enxutadas para a periferia, ficaram a viver em torres de betão, confinadas em apartamentos minúsculos, alguns que nem têm janelas, muito menos sol, e não têm espaço público, sequer quase para levar o cãozinho à noite. Eu gostaria mais para levar a criança a passear com o carrinho bebê, ou as mães, com os filhos, que tinham que tirar um bocadinho de stress e de energia. Isso é muito grave, ou seja, a cidade não estava preparada para esta questão. E nós vemos que isso tem efeitos reais naquilo que são os focos de contágio também. Claro. Mas isso, se calhar, vamos mais à frente. Há pistas, eu acho, de mais atenção a estas questões. As medidas avulso, de facto, têm sucedido, mas nós vemos que se existe, a nível político, se já existem algumas bandeiras nesse sentido que há uns anos não existiam, se existe investimento há 5, 6, 7 anos, ninguém diria falar de andar de bicicleta em Lisboa era uma andota. Era mesmo uma andota. E eu próprio me riria, como muita gente se riria, e nós vemos que, efetivamente, havendo investimento em determinadas áreas, mesmo que sejam pequenas ao início, que há resultados e que as pessoas aderem. Como é que se vê tentando ver se existem caminhos positivos também a tirar disto, nós ainda vamos a tempo de dar mais formação às nossas cidades, aos nossos... Eu acho que vamos sempre a tempo, não é? Portanto, eu sou um otimista, há quem diga que um pessimista é um otimista bem informado, não é? Mas eu acho que não, eu acho que vamos muito a tempo e neste contexto da pandemia, sendo verdade o que a Paula disse, também não é menos verdade, na minha opinião, que nós vimos excelentes exemplos de autarcas que conseguiram ter visões integradas e conseguiram conter a pandemia jogando em vários tabuleiros e com uma grande proximidade com a população. O que eu também constatei foi que, na realidade, aqueles autarcas e aquelas cidades ou vilas
que estavam, digamos assim, mais maduras no seu trajeto em termos de construção da inteligência urbana, tinham mais dados, eram capazes de produzir mais informação que melhorava os processos de planeamento e de gestão. E, portanto, eles conseguiam responder mais rapidamente às situações ou, eventualmente, em alguns casos, até antecipar as situações. E, portanto, foram capazes de proativamente conseguir dar resposta. É verdade também que neste caminho que vamos fazendo, houve aqui um espaço de oportunidade, nomeadamente, falou nas bicicletas, não é? na mobilidade suave, para se começar a perceber que podíamos aproveitar a ausência da circulação automóvel para tentarmos induzir outros comportamentos. Eu, como gosto de andar de bicicleta em Lisboa, eu nunca fui tão feliz na minha vida como durante esta altura, sendo politicamente incorreto dizer isto, mas poder andar de bicicleta por Lisboa, sem estar a olhar se vou ser albarroado por um autocarro ou por um carro, é uma coisa absolutamente fantástica. E era muito bom que algumas destas ideias permanecessem e ficassem. Porque, de facto, há aqui, assim, como foi referido, ao longo da história, uma tendência para nós privilegiarmos a construção em detrimento do espaço público e do espaço puro, fruto das pessoas. Só para termos ideia, eu até tinha aqui uma nota, para não me esquecer da percentagem, porque há algumas que eu sei de cabeça, mas era, sei lá, que os carros, 30% do tempo, os carros que estão a circular nas cidades, é o chamado trânsito parasita, que anda à procura de um lugar para estacionar. Os carros estão parados 90% do seu tempo. E o espaço dedicado ao parqueamento automóvel nas cidades chega a ser 30% do espaço de uma cidade. E, portanto, isto é algo que estamos a tirar, porque o espaço não é infinito, não é? E, portanto, nós temos este problema nas nossas cidades. E eu julgo que é um momento de oportunidade, se nós conseguíssemos, agora que estamos estamos a regressar à chamada normalidade, algumas destas dimensões pudessem ser ensinamentos para o futuro. Se alguma coisa também aconteceu nos últimos meses foi, nós vimos, não lemos, pudemos testemunhar também uma acentuada desigualdade com as cidades paradas. Não é? E eu também penso que é um ponto de reflexão que é, de facto, andar de bicicleta pode ser uma solução viável para quem tem trajetos mais curtos para fazer, mas as pessoas que se deslocam das periferias para os centros para trabalhar não têm essa alternativa. E por isso uma grande questão que nos surgiu aqui também a falar sobre este assunto foi como é que se democratiza de facto os transportes públicos, como é que a rede consegue dar resposta e como é que ela é verdadeiramente uma resposta para as variedíssimas camadas da população, não é? Porque notou-se, sem sombra de dúvida, que quem tinha alternativa e pôde ficar em teletrabalho, quem pode ter outras opções de mobilidade, tem essa escolha. Quem não tem essa escolha fica também mais vulnerável a situações de contágio, a situações de fragilidade. Portanto, eu diria que o planeamento das cidades também passa por isto. Sim, se calhar deve ser para mim essa pergunta. Claro que sim. A mobilidade e a ausência dela tem muito a ver com a questão da exclusão social ou da inclusão social. Aliás, há também estudos muito claros que mostram essa relação. Mas eu gostava de dar aqui uma nota, e respondendo já diretamente à questão dos transportes, sobre aquilo que foi colocado sobre as bicicletas. Há um ano atrás eu escrevi o livro A Cidade das Bicicletas. Não só por ter tido uma órbita, que foi a minha primeira bicicleta, que marca Made in Portugal, mas porque também gosto muito da bicicleta. Mas não foi só essencialmente por isso. Foi porque já estava a haver há muito tempo em Portugal a fazerem-se pequenos troços de ciclovia avulso, em vários sítios do país. Através de fundos comunitários, há dinheiro para os modos suaves, porque há dinheiro para modos mais sustentáveis, naturalmente. Então vem o dinheiro para Portugal, entra através de um plano operacional que chamaram plano, que devia se chamar programa, que foi o PAMUS, e então as câmaras conseguiram ir beber financiamento, buscar envelopes financeiros para fazer essas ciclovias. Essas ciclovias foram construídas, muitas delas, sem qualquer planeamento e sem estar agarradas a um sistema de conexão que lhes possa dar essa capacidade de intermodalidade. Sim, é muito típico nós íamos para o centro do país e vemos troços de ciclovia com 200 metros de comprimento. E com uma grande apetência para os trajetos de lazer. Quando
também, neste momento, nós sabendo que o grande problema do planeta é causado, 1/3, pelos resultados nefastos que vêm da mobilidade, nomeadamente dos transportes, não é? Nós temos então que ter a consciência que temos que trabalhar rapidamente todas as políticas de mobilidade e transportes para baixar, para esbater essa curva de dióxido de carbono que se lança para a atmosfera. Mas essa curva vem essencialmente dos trajetos casa-trabalho e casa-escola, que são aqueles que ainda, por exemplo, no Norte dão 80% das locações. À medida que a cidade é mais cosmopolita, nós temos os motivos, os padrões de mobilidade são mais diversificados. Lisboa tem os melhores, tem mais para lazer, para o teatro, para ir às compras, depois está Lisboa e depois os outros vão andando muito na casa-trabalho. O que significa que grande parte dos investimentos, mesmo fora das grandes áreas metropolitanas do país, foram investidas em ciclovias para lazer, para fins de semana. Não me opondo a essa realidade, que de resto acho fantástica, venho apenas dar, e tenho vindo a sublinhar, que é importante essa política na área do desporto e da saúde, mas não daquilo que é o sistema e a célula da cidade ou da vila que tem que mudar os hábitos para a sustentabilidade. Por isso, esse livro mostrava da importância de planear uma rede. E da importância dessa rede de modos suaves, que é andar a pé e andar de bicicleta, que também, da mesma maneira que as redes de rodoviárias têm estruturas, têm hierarquias, e tem a rede fundamental, a secundária, até chegar aos bairros que têm uma rede já de andar a pé e cota 00, ou seja, todos estão em existência. Nós também temos redes hierárquicas de transportes públicos, redes hierárquicas de bicicletas, etc. E essas provavelmente redes essas redes também, se não estiverem ligadas, exatamente, se não forem é aí eficientes, o problema, é que se essa rede as pessoas também não dá. Não têm, ou seja, não têm razão a pessoa para... pode estar a viver em Odivelas e vem trabalhar para Lisboa, mas ou tem uma naveta à hora que quer, ou se tiver que partilhar troços com outros modos de transporte, essa cadeia, se falhar numa ruptura, que é a rótula, que é uma interface, ela está penalizada face àquele indivíduo que tem dinheiro, que é de um extrato social superior, pelo menos financeiramente, e que pode andar de carro como quiser e nem se importa de pagar parques de estacionamento mais caros. Mas será verdade que... será verdade... Eu vejo, por exemplo, vivendo em Lisboa e vendo quem faz IC19 e que passa por... Eu vejo pessoas que passam 2 horas ou 4 horas por dia dentro do carro. Será possível que isso seja mais eficiente e económico uma boa sistema de rede de transporte? Mas a questão não é de eficiência nem em termos económicos. A maior parte das razões que motivam isso é uma questão de conveniência. Não digo comodidade. A comodidade não sei. Porque se essas pessoas pudessem vir num transporte público a ler um livro, se isso as levasse do seu ponto de origem até ao destino que pretendem, elas se calhar preferiam. Nós temos aqui outro desafio que eu julgo que ainda estamos muito longe de responder. E nós na Nova, eu criei uma nova cidade, Urban Analytics Lab, que trabalha muito essa dimensão, que é, nós continuamos sem ter a capacidade de perceber em tempo real ou com uma dinâmica interessante quais é que são os padrões de mobilidade para ajustar a oferta à real procura. Claro. E, portanto, ou seja, o planeamento que é feito ainda é muito um planeamento que não é o planeamento do século XXI, que pode ser feito tirando partido dos dados que nós hoje em dia muito temos. Empírico. É muito empírico. Não é portanto, com base de dados. Nós hoje... Mas quer dizer que nós não temos os dados suficientes para poder fazer nós temos, mas não sabemos trabalhar. Eles existem. Estão em silos de informação. Exato. Cada entidade detém os seus dados e não partilham estes dados, não percebendo uma coisa que é fundamental, que é, os dados não têm valor. O que tem valor é a informação. É o que nós fazemos com os dados. Claro. E se eu se integrar os dados da utilização dos comboios, do metro, dos autocarros, da ciclovia, das bicicletas, aí sim eu vou perceber onde é que eu tenho que construir estes pontos de conectividade. Onde é que eu tenho que garantir que, se eu quero de manhã sair de casa e ir para o emprego, que se eu ter a certeza que consigo chegar lá em tempo útil. Se eu tenho uma app no meu telemóvel que me diz hoje, apanha este transporte, aquele e o outro, e chega ao meu destino. E, em última análise, eu até posso ter uma app que eu use 3 modos de transporte distintos e, no fim do dia, manda-me a conta. E, portanto, há aqui um caminho imenso que tem que ser percorrido para isto ser transparente. Eu devia usar um meio de transporte como uso a luz ou uso a internet. E, portanto, é um serviço. E isso seria, digamos assim, no meu ponto de vista, o corolário para a mudança necessária que nós temos de fazer, que é da passagem da economia linear para a circular. Que é, nós não somos proprietários, nós somos utilizadores.
E, portanto, partilhamos os bens. Mas para isto acontecer, é preciso darmos este salto que é quase quântico, que é, tem que haver a capacidade de gerir de forma partilhada estes serviços. E isso não acontece hoje. Portanto, cada uma destas entidades que presta serviços de mobilidade é um castelo, não é? Sim. E, portanto, ela tem o seu serviço. Se me permitiria, e eu partilho totalmente daquilo que está aqui a dizer o meu colega, até porque há bocadinho quando referiu que 90% do tempo útil do carro ele está na garagem, veja o que é isso em termos financeiros para uma família, mas as pessoas não dão conta que estão com o carro parado, e estão a pagar seguros e compraram, por exemplo, um carro de 60 mil euros e que 60 mil euros em imobilidade enquanto serviço, ou seja, chamar as empresas hoje que operam tipo táxi, ou até entrar na bicicleta pública, ou até na trotinete, ou até no transporte público, ou no porto no andante, por exemplo, dificilmente tinham que pedalar muito para gastar 60 mil euros, não é? Que é uma questão financeira. Mas, normalmente, isso tem a ver com uma questão muito paradigmática e muito prática, que são os ciclos políticos. Os nossos ciclos políticos autárquicos, e atenção, porque os autárquicos aqui são fundamentais. O governo é, obviamente, que é o principal e é fundamental nas políticas nacionais. Mas depois há muita coisa que recai sobre as autarquias, porque elas têm a atenção do espaço público. Não é? Portanto, elas gerem uma infraestrutura. E depois, claro, fazendo as conexões com as entidades à escala superior. Mas, por exemplo, os ciclos dos 4 anos fazem com que muitos autarcas não consigam pensar na estratégia de planeamento. Porque quando ganham umas eleições, estão no primeiro ano, vão arrumar a casa e ver como é que a coisa funciona. E, de repente, estão no ano 2. E estão a 2 anos das eleições. E, portanto, há uma vontade muito grande de fazer obra, ou seja, fazer esses troços avulso de ciclovia, ou uns percursos pedonais, ou faz um parque de estacionamento, mas não tem tempo para o tal planeamento. Mas será que nós também somos pouco exigentes como cidadãos? Ainda há bocado estávamos a falar, antes desta conversa, das questões de cidadania e de como é que nos envolvemos com as políticas, ou como é que nós também, através dos nossos comportamentos, conseguimos também pedir as mudanças que nós queremos ver, não é? Eu então vou ser provocador mais uma vez, mas eu acho que vivemos todos muito na ilusão de que alguém nos vai resolver o problema. O problema da descarbonização, o problema das alterações climáticas, passamos o tempo digamos assim, a apontar o dedo, mas no nosso dia-a-dia, cada um de nós está muito longe de fazer as alterações ao seu comportamento para que no todo isto resulte. E eu acho que há um desafio enorme para cada um de nós passar a ser ator dessa mudança. Porque nós temos todos uma coisa é o que nós achamos que devemos fazer e outra coisa é o que fazemos depois no dia-a-dia, não é? E nós muitas vezes temos essa oportunidade e nós não fazemos a mudança. E depois, acho que é algo que começa a despontar, que é como é que nós, ao contrário do que seria de esperar, com a tecnologia, não destruímos as relações sociais, mas, pelo contrário, somos capazes de utilizar a tecnologia para reconstruir as comunidades e os bairros que desapareceram nas nossas cidades. Portanto, essa é a minha esperança, digamos assim. Ou seja, que é, nós vivemos hoje em cidades, muitas vezes não há noção de bairro, não é, de comunidade, muitas vezes não conhecemos quem é que vive nos prédios em que nós vivemos, mas começam a aparecer, e eventualmente esta questão da pandemia veio criar uma oportunidade e um espaço para isso, sinais de que nós podemos usar a tecnologia para voltar a construir estas comunidades, estas redes de segurança, de apoio entre todos. E eu próprio, pessoalmente, deparei-me com algumas dessas situações agora durante a pandemia e eu acho que é um sinal que isso pode vir a acontecer. Coisas tão simples como usar uma rede do Facebook ou um grupo de WhatsApp para nós construirmos novamente estas comunidades locais e passarmos a conseguir também aí fazer a tal mudança da economia linear para a economia circular, que é começarmos efetivamente a partilhar bens e serviços, a reutilizar, a não desperdiçar. Eu acho que há um caminho que começou a ser feito e eu acredito que ele pode prosseguir e acho que nós também estamos mais despertos para a ajuda ao próximo. Paulo, estamos a chegar ao fim, por isso eu vou aproveitar também para perguntar uma coisa. Já que falou nos aspectos sociais também que têm que ser integrados naquilo que é um planeamento, que se calhar há uns anos... Estamos todos a falar da mesma coisa, não é? Os vários castelos de conhecimento que agora começam a ligar-se para... No fundo é isso que estamos aqui a dizer. As cidades inteligentes estão mais ligadas, partilham mais, não é? Paula, neste aspecto...
social. Eu tenho esta curiosidade. Nós vivemos num país que culturalmente também tem muito preconceito no que toca a andar de transportes públicos. Nós vamos para o Norte da Europa, nós vemos países em que não existem ciclovias, as pessoas usam bicicleta na mesma, não existem, talvez não existem tantos troços de metro, mas as pessoas culturalmente já está integrado nos comportamentos. Aqui diria que se calhar também há caminho a fazer. Sim, eu tenho tido o gosto e a felicidade de trabalhar no âmbito da mobilidade e do urbanismo sempre com os grupos mais vulneráveis. Comecei por aplicar as minhas investigações e conhecimento às pessoas com deficiência, depois às mães com carrinhos de bebê, às mulheres, aos idosos. Portanto, eu andei sempre nas franjas das pessoas com mais dificuldades e a certa altura comecei também a estudar e até tenho um trabalho bastante feito nesse campo com as sociedades, as cidades, as áreas de território mais pobres, mais periféricas e como é que elas poderiam cruzar com toda a outra que não é e de maneira que nós poderemos realmente fazer com que a mobilidade seja mais democrática para todos, não é? Eu penso que nós vamos conseguir fazer isso, à semelhança do Norte da Europa, quando começarmos a verificar, a fazer com que essas pessoas, todas elas possam beber mais cultura de mobilidade, mais conhecimento, e isso faz num processo. O processo de planeamento, que é uma coisa que torno a dizer falta em Portugal, quando nós vemos na Europa, em que se batia um bocadinho essa ideia cultural, dos diferentes níveis societais, vemos que se elaboram planos, que se chamam os SUM, que são Planos de Mobilidade Urbana Sustentável, e que nesse desenvolvimento desses planos de mobilidade urbana sustentável há várias fases de acompanhamento e de participação de todos, sem exceção, de todos os grupos, em que começam a identificar com as equipas técnicas os problemas, as vantagens e as desvantagens, e a estudar os caminhos em conjunto, que depois dão documentos que são apoiados naturalmente pelas administrações políticas e que são levados à aprovação das reuniões de Câmara. Nós temos a garantia, através desse processo, que o resultado pode ser mais igualitário, pode ser melhor para todos em simultâneo, que pode ser um resultado de convergência e não de divergência, e que também se possa esbater aquilo que é a diferença social, requalificando. Quando temos bairros que estão feios, que têm problemas societais enormes, que, consequentemente, problemas de mobilidade, pessoas que estão no último piso e que não descem porque não têm elevador, que não têm rampas, que não têm passeios, e vamos melhorar e requalificar o espaço urbano e vamos conectando com a estrutura verde, levando, por exemplo, às paragens de autocarro, pondo um banco mais amigável para a pessoa mais idosa, por exemplo, e fazendo com que isso chegue rapidamente aos centros urbanos, nós estamos a melhorar a capacidade de mobilidade, mas também estamos a permitir com que eles não tenham vergonha de estar na paragem e todos os outros possam achar, porque é uma questão de vergonha, realmente uma questão. Se me permite só, eu acrescentava uma outra dimensão que eu acho que é muito importante, na minha leitura. Eu julgo que durante algum tempo a utilização da bicicleta era vista como um meio de transporte de quem não tinha recursos, e portanto tinha que ir de bicicleta. Havia quem fosse de carro e havia quem fosse de bicicleta. Hoje já não é assim. É cool. É muito cool andar de bicicleta, andar na cidade com uma bicicleta urbana, citadina, é muito cool. E, portanto, eu acho que esse estigma já passou. Em paralelo com isso, depois eu tive o privilégio de ter lá ligado a um programa chamado o U-Bike Portugal, que era o objetivo desse programa que financiou as universidades públicas a comprarem bicicletas para serem utilizadas em alugueres de longa duração para os alunos que entravam na universidade. Para quê? Para que os alunos, nessa idade, quando saem de casa e vão para a universidade, não alterassem o seu modo de transporte para a viatura particular, para o automóvel individual. Ou seja, para se eles mudassem de comportamento, o comportamento fosse induzido para utilizarem transporte público e a bicicleta na última milha. Mas acho que há aqui um imenso espaço de oportunidade, que é nós colocarmos as nossas camadas mais jovens a andar de bicicleta, a aprenderem a andar de bicicleta, a fazer um programa de educação também nesse sentido. Aprenderem também a andar a pé. A aprenderem a andar a pé. Sim, mas porque hoje isso é um desafio. E os condutores aprenderem a coabitar com quem E os condutores aprender mas eu não queria ir por aí, que eu gosto de ser otimista, portanto, mas de facto é um problema. Mas se todos aprenderem, os condutores de automóvel também vão ser utilizadores de bicicleta. E portanto, nós temos de facto agora que fazer crescer esse grupo, e eu acho que esta educação, este ensino, tem que ser um aspecto importante neste processo. Teríamos conversa aqui para mais uma hora, pelo menos, mas ficámos a saber que temos informação que
que nos permita pensar em cidades mais inteligentes. Temos também os padrões de comportamento a alterarem-se pouco a pouco. Temos especialistas que nos informem e, portanto, o futuro, esperemos nós, terá umas coordenadas mais saudáveis e também a mobilidade, sabemos e queremos que esteja no topo da lista de prioridades de quem assim tem poder de decisão. Obrigada por terem estado aqui hoje. Obrigada. Muito obrigado.